Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo, que é a nossa primeira aula do tópico Funções Inorgânicas, eu vou mostrar a vocês como calcular o número de oxidação, ok? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever para receber os novos vídeos do canal e, é claro, deixa o gostei antes de começar qualquer coisa, tá certo? Né? Ah, mas se eu não gostei? Poxa, se você não gostar do vídeo depois de você ver ele inteiro, você vai lá e tira o joinha, beleza? Mas deixa o gostei para que você possa apoiar o nosso canal e fazer com que o conteúdo chegue a outras pessoas, beleza? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, quando a gente fala de número de oxidação, nós temos que pensar em que tipo de definição nós vamos trabalhar. Nós temos duas definições principais. Primeiro, a gente define NOx para substâncias iônicas. Então, para substâncias iônicas, o número de oxidação de cada elemento nesse composto iônico, ele é a própria carga do íon. Tá? Então, olha, é bom ter em mente que se você está assistindo essa aula de NOx sem ter uma base legal sobre o conceito de ligação química, de polaridade de ligação, de eletronegatividade, não vai funcionar. É legal que você saiba ligação química, eletronegatividade e polaridade de ligação para entender o que a gente está falando aqui, ok? Então vamos lá. Vamos pensar no composto mais simples que nós temos do ponto de vista de ligação iônica. O composto iônico mais famoso do mundo, né, qualquer exemplo, qualquer professor vai usar, envolve o NaCl, que é o cloreto de sódio. Tem aqui o átomo de sódio junto com o átomo de cloro. Vamos pensar em como essa ligação se forma. Sódio tem lá 11 prótons e 11 elétrons na sua estrutura atômica, né? E o cloro tem 17 prótons e 17 elétrons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica então de cada elemento, eu vou ver que o sódio tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, destacado ali de vermelho o número de elétrons na última camada do sódio, e o cloro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, destacado ali também o número de elétrons na última camada do cloro. Então, olha, a gente vai agora colocar a fórmula de Lewis para esses elementos, representando então com um pontinho apenas o elétron da última camada. Isso é uma representação apenas que vai permitir a gente enxergar, né, como essas ligações se formam, beleza? Então tá lá, sódio com um elétron na última camada, um pontinho. Cloro com 7 elétrons na última camada, 7 pontinhos, beleza? Então olha, como eu tenho ali um metal junto com um ametal, a tendência natural é de que o sódio perca elétrons e o cloro, que é o ametal com maior eletronegatividade, ganhe elétrons. Esses daí são os princípios fundamentais da ligação iônica, tá certo? Mas o que acontece, né, o de mais importante aqui é o sódio adquire uma carga mais 1, enquanto que o cloro adquire uma carga menos 1. De onde vem isso? Vem desse desequilíbrio em relação ao número total de prótons e de elétrons em cada elemento. O sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, mas quando ele perde um elétron, ele fica com 11 prótons, ele não perde prótons, mas ele perdeu um elétron, então ele ficou com 10 elétrons, por isso uma carga positiva. Enquanto que o cloro ganhou um elétron, ele tinha 17 prótons também, ganhou um elétron, ficou com um elétron a mais do que prótons, por isso uma carga negativa. E aí, como são compostos iônicos, a gente diz que o NOx do sódio é igual a 1+, e o NOx do cloro é igual a 1-. Para evitar algumas dúvidas que podem surgir, porque sempre alguém me pergunta, poxa professor, é mais 1 ou 1+? Olha, isso varia. Cada professor acaba adotando uma estratégia, alguns livros variam essa representação. Até onde eu li, né, aí o PAC recomenda que o sinal venha depois do número. Mas se você vê em algum exercício de vestibular, igual a gente vai fazer aqui no canal mesmo, né, não fique muito preocupado com isso. Eu vou colocar sempre o sinal depois só para ter uma padronização, tá? Beleza? Mas se o professor faz de maneira diferente, não fique grilado com isso, perfeito? Vamos ver aqui então mais um exemplo para a gente entender. Peguei aqui, olha, o CaCl2, tá? Eu tenho 2 cloros para cada cálcio. Vou pegar então a fazer a mesma estratégia, o mesmo esquema. Cálcio com 20 prótons e 20 elétrons, cloro com 17 prótons e 17 elétrons. Se eu pegar a distribuição eletrônica do cálcio, já coloquei ela direta aí, eu vou ver que ele tem 2 elétrons na camada de valência, 2 elétrons da última camada, destacado de vermelho ali. E o cloro, a gente já fez no slide anterior, né, tem 7 elétrons na camada de valência. Então vamos colocar aqui, né, os elétrons para representar os elétrons da camada de valência, representada aí pela fórmula de Lewis, ok?
Então, pela aquela regrinha, né, que diz que os elementos, ao se combinarem, né, para formar as substâncias, eles tendem a adquirir a configuração de um gás nobre, a gente pensa então que o cálcio precisaria perder 2 elétrons e o cloro precisaria ganhar 1 elétron. E aí eu tenho um problema matemático, porque cálcio precisa perder 2, cloro só ganha 1. Então eu precisaria, né, transferir um do cálcio para o cloro, mas eu ia precisar adicionar mais um cloro para isso. Tá vendo? Foi o que eu fiz ali em cima, né? Não foi mágica não, eu só coloquei mais um. E aí, olha, o cálcio transfere 2 dos seus elétrons para o cloro, só que cada cloro apenas absorve um elétron, correto? Na formação dessa ligação iônica. E aí eu tenho o íon cálcio formado com carga 2+, porque ele perdeu 2 elétrons, então, né, ele tinha 20 prótons, 20 elétrons, agora ele tem 18 elétrons. Então ele continua com 20 prótons, ele tem 2 prótons a mais, por isso carga 2+, beleza? E tem o cloro ali com 17 prótons, 17 elétrons, só que cada cloro ganhou um elétron a mais, então cada cloro ficou com carga -1. Então a gente diz que, como é um composto iônico, o NOx do cálcio é a própria carga do íon. O NOx do cálcio é 2+, enquanto que o NOx do cloro, né, de cada cloro, é -1. Repara que eu tenho 2. Eu não vou falar que o NOx é -2 ou 2-. Eu vou falar que o NOx de cada elemento, de cada íon cloro ali no CaCl2, né, esse íon a gente chama ele de íon cloreto, o NOx de cada íon é -1, ok? Ou 1-, como a gente está representando aí. Perfeito? Tranquilinho? Vamos então, né, generalizar isso para a gente ver se isso funciona para outros elementos, se tem alguma regrinha. Tá? Então a gente vai generalizar aqui, mas eu sempre gosto de chamar a atenção porque quando a gente generaliza alguma coisa, quase sempre existe a chance de ter exceção. Vamos pegar aqui, olha, um composto genérico. M representa aqui um metal e A representa um ametal. Eu tenho X átomos do metal na fórmula e Y átomos do ametal na fórmula. Perfeito? Tranquilo aí? E aí, olha, para generalizar, eu poderia pensar que a carga, né, o NOx do ametal é X- e o NOx do metal é Y+, tá certo? Isso daí, então, olha, é uma das estratégias para a gente dar fórmula de compostos iônicos se a gente conhecer a carga. Basta, então, inverter os índices, né? Pega a carga de um, coloca no índice da atomicidade do outro átomo, ok? Tá? Só toma cuidado, isso nem sempre vai funcionar como a gente espera. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, Fe2O3, tá certo? O oxigênio, então, teria carga 2- e o ferro teria carga 3+. Perfeito? Ao final dessa aula você vai ver que vai ser mais fácil fazer esse cálculo pela estratégia que a gente vai mostrar. Mas para esse exemplo funciona perfeitinho. Tá? Repara que o 3+ do ferro é o 3 que está no oxigênio e o 2- do oxigênio é o 2 que está no ferro. E mais do que isso, você já pode começar a reparar uma coisa. Se eu somar os NOx de todos os elementos, né, são 2 ferros e 3 oxigênios, essa soma vai dar 0. Isso é um spoiler para os próximos slides que estão por vir. A NOx do ferro, então, 3+, NOx do oxigênio, 2-. Olha outro exemplo aqui, a L2S3, esse aqui é o sulfeto de alumínio. Tá? Por essa lógica, o alumínio seria, então, 3+, porque é o índice do enxofre, e o enxofre seria 2-. NOx do alumínio 3+, NOx do enxofre 2-. Para esse caso está valendo. Olha esse outro exemplo aqui. Esse daqui é o óxido de cálcio, o famoso KO. Né? Aqui não vale essa regra, porque senão seria o NOx do cálcio mais 1, oxigênio menos 1. E na verdade, o NOx do cálcio é 2+, a gente vai explicar o motivo depois por quê, e o NOx do oxigênio é 2-, beleza? Então não valeu, né, essa regrinha que a gente determinou aqui. Perfeito? Vamos para frente? Agora a gente vai falar da definição de NOx para substâncias moleculares. Essa é a nossa definição de número 2. Definição 2. O número de oxidação de cada elemento em um composto molecular corresponde à carga que cada átomo teria caso a ligação covalente fosse rompida. Então, olha, eu não estou dizendo que a ligação vai ser rompida, mas o NOx seria a carga que cada átomo teria se a ligação fosse rompida. Ok? Então essa é uma carga hipotética. O elemento, né, num composto molecular, ele não tem exatamente essa carga. Essa é a carga que ele teria. Vamos pegar aqui
também um exemplo muito famoso para a gente pensar nesse problema. Molécula de HCl. HCl, pega lá os elementos. Elemento hidrogênio com 1 elétron apenas e o elemento cloro com 17 elétrons, 17 prótons e 17 elétrons. Então, olha, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. A gente já conhece a distribuição eletrônica do hidrogênio e já conhece a do cloro. Repara que mudou uma coisinha ali, né? Onde estava 1s2, 2s2, 2p6, eu substituí simplesmente por um colchete e o elemento neônio. O elemento neônio tem exatamente aquela configuração eletrônica. Isso daqui, né, é representar a configuração eletrônica pela convenção CERN do gás nobre. É uma forma útil de você ganhar tempo na escrita. Perfeito? Mas vamos ao mais importante. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada, enquanto que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Só que agora eu tenho ametais, então não há nenhuma tendência de transferência de elétrons. Os ametais eles têm mais tendência a compartilhar elétrons. Então vamos pensar aqui no hidrogênio e no cloro. O hidrogênio, para atingir a estrutura de um gás nobre, o gás nobre mais próximo dele é o hélio, com 2 elétrons na última camada. Então ele precisaria fazer uma ligação, correto? E o cloro precisaria também fazer uma ligação para atingir a configuração, né, do argônio, com 18 elétrons no total. Então tá ali a estrutura de Lewis, a fórmula de Lewis para a molécula de HCl, correto? E aí repara que ali, olha, os 2 elétrons entre o cloro e o hidrogênio, eles pertencem simultaneamente aos 2 elementos. Essa é a ideia de ligação covalente. O elétron, que cada um entrou com um elétron para a ligação, mas depois que a ligação está formada, os 2 elétrons pertencem simultaneamente aos 2 elementos. É um compartilhamento de elétrons. Repara que eu não falei se esse compartilhamento é por igual, mas a princípio é um compartilhamento, correto? Vamos pensar aqui então nessas representações. Aqui eu tenho a fórmula de Lewis. Tá? Para eu pensar no número de oxidação, eu teria que conhecer a escala de eletronegatividade. Tem uma fila muito famosa que aparece em todos os livros, né, que é o FONCLBRISCPH, né, o FONCLBRISCPH, tem até um mnemônicozinho, um macetezinho para gravar, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Se você não entendeu, pausa o vídeo, repete aí de novo e anota, né, é bom para decorar, mas eu vou colocar aqui os valores da escala de eletronegatividade de Pauling, porque a eletronegatividade ela pode ser medida para cada elemento. Tá? Essa escala de eletronegatividade ela não concorda muito com essa sequência que a gente está apresentando, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Tá? Você pode usar a sequência porque é muito pouco provável que alguém fique comparando para você, por exemplo, nitrogênio com cloro, né, que pela eletronegatividade de Pauling estaria invertida aí nessa ordem. Tá? Então não preocupa com isso. E aí vamos lá, HCl. Eu posso pegar o HCl e representar, ao invés da fórmula de Lewis, a fórmula estrutural, onde eu coloco o símbolo do elemento, o traço representa a ligação química covalente existente entre eles, correto? E cada traço representa apenas um par de elétrons. Então existem 2 elétrons, um de cada elemento, só que eles estão sendo compartilhados, ok? E aí, olha, para eu pensar qual seria a carga que cada elemento teria caso a ligação fosse rompida, eu teria que saber a eletronegatividade. Então, comparando cloro com hidrogênio, eu vejo que o cloro ele tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. O que significa isso? A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para si em uma ligação química. Se o cloro é mais eletronegativo, os elétrons da ligação química vão estar mais próximos do cloro e menos próximo, obviamente, do hidrogênio. E aí surgirá uma carga parcialmente negativa no cloro e parcialmente positiva, uma deficiência de elétrons no hidrogênio. Ok? Isso é representado pelo vetor momento de dipolo, que ele aponta sempre para o átomo mais eletronegativo. A gente representa ele pela letra grega Mi, tá certo? Esse é o momento de dipolo, é uma setinha então que vai apontar para onde tem maior concentração de elétrons na molécula. E isso indica que eu tenho também uma ligação covalente polar, beleza? E mais importante do que isso, se eu quebro essa ligação, os elétrons eles já estão mais próximos do cloro. Se eu quebro essa ligação, a tendência é que a quebra se dê por um mecanismo de heterólise, né? Hétero de diferentes e lise de quebra. Heterólise, os elétrons vão para o cloro e saem do hidrogênio. Ou seja, os elétrons vão ficar com o átomo mais eletronegativo.
O hidrogênio fica com carga mais 1 e o cloro com carga menos 1. Essas, então, seriam as cargas que cada elemento teria se a ligação fosse rompida. Ou seja, este é o NOx do hidrogênio, que é igual a mais 1, ou 1 mais, e esse é o NOx do cloro, que é igual a 1 menos. Perfeito? Tranquilo? Se está tranquilo, vamos fazer mais um exemplo. Tá? Vamos pegar aqui, então, a molécula de água. Água, né, formada aí pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, então, a gente já conhece a configuração eletrônica dele, e o oxigênio, com 8 prótons e 8 elétrons, a configuração eletrônica dele bem facinho. Tá? 1s2, 2s2, 2p4. Repara ali que eu coloquei 1s2 sendo representado pelo hélio, convenção cerne do gás nobre. Mas o mais importante, o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. E para completar, né, a sua valência com 8 elétrons, ele precisaria fazer 2 ligações ou ganhar 2 elétrons. E aí, como é o hidrogênio é um ametal, então haverá aí um compartilhamento de elétrons, tá? Para formar ali a molécula de água. Né? Eu tenho então 2 elétrons entre hidrogênio e oxigênio, entre o primeiro hidrogênio e o oxigênio, e 2 elétrons entre o segundo hidrogênio e o oxigênio. Ou seja, o oxigênio faz 2 ligações. Perfeito? Essa aí é a fórmula de Lewis para a molécula de água, que eu estou repetindo ela aqui no cantinho. Tá? Uma outra representação para isso seria a fórmula estrutural. Né? A molécula de água, por ter essas 4 nuvens eletrônicas ao redor do oxigênio, ela acaba tendo essa geometria, que é o que a gente chama de geometria angular. Tá? Isso aí vai ser um tema de uma outra aula aqui no canal. Perfeito? E aí, olha, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, a carga negativa das 2 ligações se concentram no oxigênio. E o hidrogênio fica com uma deficiência de elétrons. O que quer dizer que existe 2 momentos de dipolo apontando para o oxigênio, as 2 ligações são covalentes polares, tá? E por essa soma de vetores momentos de dipolo também, a molécula ela é polar, mas o mais importante é, se eu quebro essas ligações, tá? Na quebra da primeira ligação, o oxigênio ficaria com 1 elétron a mais. Na quebra da segunda ligação, o oxigênio também ficaria com 1 elétron a mais. Ou seja, se eu quebro as 2 ligações, o oxigênio sai com 2 elétrons a mais. 2 elétrons a mais não significa 2 mais, significa 2 espécies de cargas negativas, tá? 2 pequenas entidades de carga negativa que são elétrons. Então, 2 elétrons a mais significa carga 2 menos. E o hidrogênio, como cada um deles perdeu elétrons, né, H+, e H+, né, eles ficam ali com o hidrogênio tinha um próton e um elétron, cada um deles perdeu elétron, eles ficam com carga mais 1. Agora, o mais importante, a carga que cada átomo da molécula de água teria se a ligação fosse rompida é o valor do número de oxidação. O NOx do hidrogênio então é igual a mais 1 e o NOx do oxigênio é igual a 2 menos. Beleza? Então repara que o número de oxidação, mesmo nas substâncias moleculares, ele meio que força a barra para que a ligação se pareça, né, com uma ligação iônica. A gente diz que no modelo do número de oxidação há uma superestimação do caráter iônico da ligação. Ok? Ah, mas professor, poxa, eu aprendi que tinha algumas técnicas, algumas estratégias para a gente calcular o NOx. Então, fica aí, não sai não, tá certo? A gente vai mostrar cada uma dessas estratégias para que a gente possa calcular o NOx de maneira mais fácil, ao invés de ficar tendo toda vez que desenhar a estrutura. Tem algumas estratégias que fazem a gente ganhar tempo, beleza? Então vamos apresentar agora regras práticas para o cálculo do NOx. Estamos aqui então, tá, com a primeira regra, que diz o seguinte: o NOx de substância simples é sempre igual a zero. Então eu tenho alguns exemplos ali. O2, NOx do oxigênio no O2, zero, porque é substância simples. O3, NOx do oxigênio no O3, zero, porque é substância simples. N2, NOx do nitrogênio no N2, é igual a zero. No ferro, por exemplo, substância ferro, repara ali que está sólido, né? Tem vários átomos de ferro, todos eles com número de oxidação igual a zero. Tá? Olha, isso independe se o composto é iônico, covalente, né? Porque quando a substância é simples, normalmente ou a ligação é covalente ou metálica. Dificilmente, não tem ligação iônica para substância simples, ok? Mas nesses casos é o seguinte: se for uma ligação covalente, ela vai ser uma ligação covalente entre elementos iguais, com a mesma eletronegatividade. Então, se eu tentar quebrar a ligação para calcular o NOx,
Como eles têm a mesma eletronegatividade, o elétron, né, vai cada um para um elemento. Ou seja, nenhum elemento fica com excesso de elétrons. Então o NOx seria zero. A mesma ideia você poderia aplicar na ligação metálica. Se você rompe todas as ligações metálicas existentes numa substância metálica, como os átomos têm a mesma eletronegatividade, cada um sairia, a princípio, com o seu elétron. Perfeito? Regra número 2. Essa daqui é a regra mais importante para quem quer saber calcular NOx, que diz o seguinte: a soma dos NOx de todos os elementos em um composto neutro, em um composto que não tem carga, é igual a zero. Ou seja um composto molecular, feito de moléculas, ou seja um composto iônico. Se ele não tiver carga, a soma dos NOx é igual a zero. Vamos ver isso aqui então, olha, no exemplo do HCl que a gente já apresentou, tá? NOx do hidrogênio mais NOx do cloro teria que ser igual a zero. Foi o que a gente calculou. O NOx do hidrogênio era mais 1, o NOx do cloro era menos 1, ou 1 menos. O outro exemplo que a gente fez aqui de substância covalente, né, era H2O. Olha, repara que H2O tem dois átomos de hidrogênio na fórmula. Então, para somar os NOx, eu teria que levar em consideração isso. São dois átomos de hidrogênio, duas vezes o NOx do hidrogênio, mais o NOx do oxigênio, que é 2 menos. E essa soma dá zero. Qual que é a importância disso, né? Eu falei que é a regra mais importante, mas é pelo seguinte motivo. Através dessa regra, a gente pode determinar o NOx através de operações algébricas. Ou seja, em muitos casos, bastará conhecer o NOx de alguns elementos na substância e você vai poder fazer o cálculo do NOx de um elemento que você não sabe, que pode ter um NOx, por exemplo, variando muito. Ok? Aí a regra 3 também é muito importante, que diz o seguinte: alguns elementos possuem NOx fixos, NOx que nunca variam, tá certo? Esses elementos são o flúor, que sempre tem um NOx 1-, tá? Os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, que sempre tem número de oxidação 1+. Os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, que tem sempre NOx 2+. O alumínio, que tem NOx 3+, tá certo? Então repara que esses que eu falei pertencem ao grupo 1, ao grupo 2 e ao grupo 13. Grupo 1, se você for lembrar aqui, tem um elétron na última camada, né? Então tem tendência a formar espécie com carga 1+. Grupo 2 tem 2 elétrons na última camada, tem tendência a formar íons com cargas 2+, e o grupo 13 tem 3 elétrons na última camada, mas é só o alumínio que tem esse NOx fixo, o restante pode variar, daqui a pouco eu explico isso. E o flúor pertence ao grupo 17, mas ele é o mais eletronegativo de todos os elementos da tabela. Repara também que tem uns intrusos aqui nessa tabela que também tem NOx fixos. Esses aqui são metais de transição. A prata tem NOx fixo +1 e o zinco e cádmio tem NOx fixo, né, +2 ou 2+. Beleza? E aí, para a gente entender melhor, vamos olhar um pouquinho para a tabela, que a tabela nos traz essas respostas. Temos aqui, olha, tabela periódica, elaborada por mim mesmo, deu um trabalho do caramba fazer tudo isso daí, colocar todos os números, tá? Mas vamos lá. Por isso que você tem que deixar o like, né? Se você valoriza o trabalho, tem que deixar o joinha aí, perfeito? Tá vendo aí, né? Então tem que deixar o joinha. Tá lá, deixei de amarelo ali os metais alcalinos terrosos. Repara que o hidrogênio eu deixei em branco, né? Ele não é um metal alcalino, ele está no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino. No grupo 1 aqui, dos metais alcalinos terrosos, todo mundo tem NOx fixo igual a 1+, porque todo mundo ali tem um elétron na camada de valência, tá certo? E no grupo dos metais alcalinos terrosos, né, de laranjinha aí, todo mundo tem NOx 2+, perfeito? E aí, olha, no grupo 17, o flúor tem NOx 1-, né, porque ele tem 7 elétrons na última camada e tem tendência a ganhar um elétron, seja numa ligação iônica ou seja pelo compartilhamento numa ligação covalente. E o restante dos elementos do grupo também, na maioria dos casos, formam substâncias onde o NOx dele é 1-, tá? Mas tem algumas exceções. Cloro, bromo e iodo, por exemplo, podem variar na presença de oxigênio. Você vai ver que esses elementos eles podem ter NOx indo até +7, porque o oxigênio é mais eletronegativo tanto que o cloro, que o bromo, que o iodo. Então, se eles estiverem ligados com o oxigênio a princípio faria eles ficarem com um número de oxidação positivo. Perfeito? Então é um detalhe ali. Não tendo oxigênio na fórmula, cloro, bromo e iodo, é bem provável que eles tenham NOx 1- mesmo. Ok?
Então tem ali uma escadinha em azul ali no meio da tabela periódica, que é a escadinha para decorar, que é o alumínio tem NOx 3+, zinco e cádmio NOx 2+, e prata NOx +1. Então se você tiver a tabela periódica, acha o alumínio, faz uma diagonal esquerda para baixo e você vai achar quem tem NOx +2 e +1, que é fixo. E o restante? Tem alguma técnica, alguma forma da gente calcular? Olha, o restante todo mundo pode variar, tá certo? Claro, tem alguns especiais aqui, como oxigênio e hidrogênio, que a gente vai dar uma atenção especial para eles. Eles normalmente possuem quase sempre o mesmo NOx, mas a gente vai ter uma regra só para eles. Mas olhando para a tabela de novo, aqui eu deixei ela sem cores, para a gente entender como esse NOx varia. Vamos pegar aqui os elementos do grupo 13. Como eles têm 3 elétrons na última camada, eles têm duas opções. Ou eles fazem ligações, né, ficando com o NOx 3+, que é o que ocorre na perda de 3 elétrons, tá? Ou eles ficam 5-, que é o que ocorre no ganho de 5 elétrons. Então o NOx dele varia de 3+, quando eles perdem os seus 3 elétrons na última camada, correto? Até 5-, que é quando eles ganham 5 elétrons. Repara que esses números eles têm tudo a ver com a configuração de um gás nobre, porque se o boro, por exemplo, perde 5 elétrons, 5 menos 3, 2, ele adquire a configuração do hélio. Se o alumínio perde 3 elétrons, ele adquire a configuração do neônio, que tem número atômico 10. Mas se, por exemplo, o índio, número atômico 49, ganha 5 elétrons, ele adquire a configuração do xenônio. Perfeito? Então isso depende, né, de quem vai estar ligado a esses elementos, ok? A mesma coisa aqui para o grupo 14. Né? O carbono tem lá 6 elétrons. O carbono é um dos mais interessantes, porque ele varia realmente de +4 a -4. Você pode ter todos esses NOx possíveis para o carbono. +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4. Correto? Ele atinge todas essas faixas de NOx. Ou seja, ele não tem NOx fixo, mas ele sempre vai trabalhar dentro de uma faixa. Tá? E pela família da tabela, pelo grupo na tabela periódica, você consegue saber em qual faixa ele se encontra. Próximo aqui então, se você está entendendo a lógica matemática da coisa, tá? É o grupo 15. O grupo 15 tem 5 elétrons na última camada, então o NOx máximo é sempre o número do grupo, correto? Ou da antiga família, né? Família 5A, que era chamada antigamente. Tá? Grupo 15, NOx máximo é 5+, pela perda de 5 elétrons, ou NOx mínimo 3-, pelo ganho de 3 elétrons. O nitrogênio, por exemplo, pode atingir todas essas faixas de NOx, de -3 até +5. E aqui, olha, vem o grupo 16, pela lógica então, NOx máximo de +6 a -2, correto? O oxigênio, na maioria dos casos, é 2- ou -2, mas o enxofre pode, por exemplo, principalmente quando ligado ao oxigênio, ser +6, +4. Se ele tiver ligado, por exemplo, ao lítio, sódio, né, um metal alcalino ou um metal alcalino terroso como cálcio, magnésio, ele pode ficar -2, então isso varia de quem está ligado. E os halogênios tem um NOx máximo +7, o flúor sempre tem um NOx -1, tá? Ele é exceção dessa faixa de NOx, e o NOx mínimo é 1-, que é pelo ganho de 1 elétron. Beleza? Então, olhando para a tabela periódica, você já consegue tirar a faixa de NOx para cada elemento. Beleza? Repara que eu falei para usar metais. Os metais de transição também são uma bagunça, eu nem falo em faixa para eles, porque eles têm elétrons no subnível D e podem perder de lá, então assim, realmente fica uma bagunça, tá certo? Tá? Agora, vamos ver o seguinte, regra número 4. Alguns elementos apresentam quase sempre o mesmo NOx. Essa regrinha é muito importante para a forma algébrica de calcular o NOx. Por exemplo, o elemento oxigênio, na maioria dos casos, ele tem número de oxidação 2-. Principais exceções são os peróxidos, quando o oxigênio está ligado, né, normalmente a outro átomo de oxigênio, por exemplo, no H2O2, né, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, Na2O2, eu tenho o ânion peróxido, que é o ânion O2 2-. Eu não vou falar dele aqui hoje, tá? Mas essa é uma das exceções. Mas geralmente peróxidos e superóxidos são compostos binários, então é muito fácil de identificar. E o superóxido, o NOx do oxigênio, é -0,5, ou 1,5 ou 0,5-, correto?
tá? Nos superóxidos a gente fala de NOx médio também, tá certo? Né? Porque eu vou ter o ânion O2 menos 1 ou o ânion O4 2-, que é um ânion superóxido. Tá? Então NOx médio é porque assim, não é que cada átomo de oxigênio ganhou ali meio elétron, não, é que no conjunto, na hora que faz a média, eles ficam com NOx menos meio. Perfeito? O hidrogênio, quase sempre também com o número de oxidação mais 1, e as principais exceções são os hidretos metálicos, mas aí é fácil, olha, hidreto vem de hidrogênio, metálico vem de metal. Então, o hidrogênio ligado diretamente a um metal, num composto, né, que é binário, tá? Ou ternário, se tiver dois metais na fórmula, como o caso, por exemplo, de um composto orgânico, hidreto de lítio e alumínio. Aí tem lítio, alumínio e hidrogênio. Tá? Quando o hidrogênio está ligado a metais, aí o hidrogênio adquire carga 1- ou carga -1, porque ele é mais eletronegativo do que os metais. Então ele tem tendência a ganhar elétrons e os metais têm tendência a perder. Tá certo? Isso pensando em ligação 100% iônica, o que você vai ver, né, que nem sempre é verdade. E os halogênios, como eu já tinha falado para vocês, flúor, cloro, bromo e iodo, quase sempre 1-. E as principais exceções, né, no caso do flúor não tem exceção, mas cloro, bromo e iodo, as principais exceções são quando eu tenho o elemento cloro, bromo ou iodo ligado ao oxigênio. E aí eles podem atingir ter outros números de oxidação. Perfeito? Então, de novo, aí destacando aí para você lembrar, o flúor possui número de oxidação fixo. E a nossa regra número 5 é a seguinte, é a que diz que a soma dos NOx de todos os elementos em um íon composto é igual à carga do íon. Como exemplo, vamos começar aqui com o íon NH4+. Tá? O NOx do nitrogênio mais 4 vezes o NOx do hidrogênio é igual a 1+. O que significa que, se eu souber o NOx do hidrogênio, por exemplo, tá? E para descobrir o NOx do nitrogênio, eu teria que partir do pressuposto que, ao somar esses NOx, teria que resultar igual a 1+. O NOx do nitrogênio, eu estou avisando aqui para vocês, depois a gente faz exercício para ver como que resolve isso. O NOx do nitrogênio é igual a 3- e o NOx do hidrogênio é igual a +1, só que são 4 hidrogênios, então 4 vezes 1+. 4 vezes 1+, com 3-, tá? Vai dar uma carga positiva, 1+, beleza? O outro exemplo que nós temos aqui é o íon SO4 2-, onde o NOx do enxofre mais 4 vezes o NOx do oxigênio, então tem que ser igual a 2-, que é a carga do SO4 2-. Como o NOx do oxigênio vale -2, ali daria -8, não é? Os 4 oxigênios. -8, para somar com -8 e dar -2, só poderia ser um +6. Então fica tranquilo, se você não entendeu, por favor, assista o próximo vídeo, onde a gente vai mostrar, tá, como fazer isso aí de uma maneira muito prática, onde a gente vai resolver todos os exemplos e você vai resolver de vez qualquer problema que você tenha com o número de oxidação. Beleza, pessoal? Eu vou parar essa aula por aqui então, para que ela não fique muito longa também, né? E aí você pode dar um pause, beber uma água e depois voltar para pegar a aula com os exercícios, beleza? Então fique aí no canal, tá? Não esqueça, se inscreva no canal youtube.com/lucasfagundesquímica, passa essa informação para frente, passe para algum colega que também precisa dessa matéria, tá? E também, olha, quem quiser conhecer a nossa página no Facebook, eu vou deixar o link aí na descrição do canal, tá? Na descrição do vídeo, facebook.com/bisuaulas. Dá um confere lá, tem muita coisa legal, muito resuminho de química, curiosidades, memes de química, enfim, um monte de coisa interessante, beleza? O nosso próximo vídeo, então, vai ser a aula 1.2 para a gente mostrar como calcular o número de oxidação, só que agora com exercícios. E aí eu vou dar alguns esquemas para que a gente possa fazer o cálculo do NOx. Então não deixa de conferir, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Grande abraço para todos vocês. Valeu!